Oi, aqui é Daniel e eu tô nesse maravilhoso e confuso emaranhado de ruas, vielas e belas piazzas. Eu tô em Nápoles, na Itália, e vou dar uma volta por aqui. Dá uma olhada nessa galeria aqui. Essa é a Galeria Príncipe de Nápoles, feita em homenagem ao primeiro filho da família Savoia. Ela foi construída lá pelo século XIX. Eu ainda não entendi muito o motivo dela estar com essas redes assim. Não sei se é para alguma restauração, alguma coisa. Todas as lojas estão fechadas, mas dá para olhar mais ou menos. Ela foi feita no estilo chamado de Art Nouveau. Só que aqui o Art Nouveau é mais conhecido como estilo Liberty. Isso em homenagem a uma loja de departamento de Londres, que já era feita nesse estilo. Então eles meio que copiaram e trouxeram para cá, dando esse apelido. Nessa época, Nápoles era considerada super elegante. Inclusive tinha o apelido de Paris do Sul. Fato que pessoas importantes chegaram a abandonar a própria Paris para vir morar em Nápoles porque eles consideravam ela mais sofisticada e cosmopolita. Essa cidade também ficou muito famosa por conta do Grand Tour. Era uma viagem, uma grande viagem feita pela Europa, principalmente pelos nobres, com o objetivo de ter um rito de passagem educacional. Eles passavam por cidades mais antigas, históricas e artísticas, como por exemplo Paris, Roma e Nápoles, com o intuito de aprender mais sobre a cultura, sobre tradições, sobre história, artes e por aí vai. Essa aqui é a Praça Vincenzo Bellini, em homenagem ao compositor de ópera. Ele começou a carreira justamente aqui em Nápoles, lá no início do século XIX, quando a ópera estava nascendo por aqui. E aqui nessa parte da praça que você consegue ver a antiga Neápolis, que queria dizer cidade nova, que era Nápoles na época dos gregos, mais ou menos lá do século V a.C. E essa aqui são as ruínas da torre de proteção que tinha no muro da cidade. Ou seja, basicamente aqui é o lado de fora da cidade antiga de Neápolis. Infelizmente hoje em dia é chamada de lata de lixo. A história aqui de Nápoles é basicamente marcada por um período de poder, de bastante grandiosidade, e um período depois de declínio, logo depois. E essa praça aqui, a Praça do Dante, conta um pouquinho dessa história. Essa praça é chamada de Praça do Dante por causa desse aqui, o Dante Alighieri, poeta medieval italiano. E aquelas colunas ali atrás foram feitas pelo arquiteto Luigi Vanvitelli, por ordem do rei da família de Bourbon, num período que Nápoles era bem grande, bem popular, bem rica. Ele mandou construir esse lugar aqui e muitos outros pela cidade para mostrar a grandiosidade da família de Bourbon e também de Nápoles. A questão é que quando essa praça foi feita não era o Dante que estava aqui, e sim o rei da família Bourbon. Quando Napoleão invade Nápoles em 1799, ele resolve tirar a estátua do rei e botar alguém menos ameaçador, o Dante. E repara que o nome lá atrás não é em homenagem ao rei que mandou construir isso aqui, e sim foi colocado depois em homenagem ao Vittorio Emanuele, que pra gente já sugere aí a próxima fase de Nápoles, que é o declínio. E essa rua aqui, movimentada e barulhenta, é uma das principais ruas de comércio aqui de Nápoles.
é a chamada Via Toledo. E, diferente do que muita gente pensa, não é uma homenagem direta à cidade de Toledo, na Espanha, e sim uma homenagem a um vice-rei espanhol chamado Pedro Álvares de Toledo. Esse sim foi muito importante aqui para a cidade, lá no século XVI, e acaba dando nome a essa rua aqui. Ainda na Via Toledo, e essa aqui é a Praça 7 de Setembro. E dá para dizer que essa aqui deu mais ou menos o start do declínio de Nápoles. Isso porque foi daquela varanda ali que o famoso revolucionário Giuseppe Garibaldi anunciou a conquista de Nápoles. E é daquela varanda lá que ele anuncia a unificação da Itália e também o Vittorio Emanuele II como o primeiro rei do país. Mais ou menos uma década mais tarde, Roma também se junta a essa unificação, tornando isso uma realidade. Sem dúvida, esse foi um período grandioso para a Itália, para Roma e para outras cidades, mas não exatamente para Nápoles. Isso porque grande parte da riqueza aqui foi transferida para outras cidades. Isso fez com que uma cidade que era super conhecida culturalmente, sofisticada, se tornasse uma cidade provinciana. Agora, acho que não tem lugar mais interessante para ver de perto mesmo o dia a dia intenso de Nápoles do que aqui no bairro Espanhol, principalmente esses mercadinhos por aqui. Aqui ainda tem o mesmo esquema de ruas do século XVI, quando os espanhóis, os militares espanhóis se estabeleceram por aqui. E mantém mais ou menos o mesmo padrão de ruas até hoje. A impressão que se dá é que todo mundo se conhece aqui também. Com essas ruas estreitas aí, a intimidade deve ser grande, né? E essa aqui, por exemplo, nem é a mais estreita, ela até é bem larga para as ruas aqui do bairro. A Piazza Carità foi feita por uma visita de Hitler a Mussolini em 1938. E aqui, como em outras partes da Itália, você encontra esses prédios com essa arquitetura reta, linhas retas, chamada por muitos de arquitetura fascista. Essa é uma homenagem a um Salvo d'Acquisto, que foi um herói nacional que morreu por ter confessado um crime que não cometeu. Tinha acontecido ato de sabotagem e 22 pessoas estavam na lista para serem executadas, porque ninguém confessava. Ele acabou confessando e, bom, morreu sozinho, mas acabou salvando essas 22 outras pessoas aí. Um outro ótimo exemplo dessa arquitetura chamada fascista é esse prédio aqui, do Correio. Repara as linhas retas, sempre obedientes. Algumas estações de metrô de Nápoles também valem a visita. Essa aqui, por exemplo, é a estação Toledo, aqui da Via Toledo. E foi aproveitada uma parte de uma fortificação que tinha aqui embaixo, do final do século XV, início do século XVI. Encontraram essa aqui durante a construção e deixaram aqui para que as pessoas pudessem também apreciar essa construção antiga. Além disso, eles também resolveram fazer arte nas estações do metrô. Esse aqui é um mosaico, mas aí bem mais moderno, feito em 2012 por um artista que retrata uma procissão napolitana com alguns personagens clássicos. Mas para ver algumas coisas mais interessantes, você tem que pagar a passagem e entrar realmente no metrô, e vários deles. Esse aqui é o da estação Toledo. Você paga R$ 1,60, que é o preço da passagem, e consegue visitar ele e até outros também, porque a passagem normalmente dura 1 hora. Então eu diria
quer fazer uma visita no museu, que custa só R$ 1,60. Tem várias estações interessantes, como a museu, município, Garibaldi, muitas outras. Mas se você não tem muito tempo, você pode entrar na Toledo e descer logo na seguinte, que é a Dante, essa aqui. Ou vice-versa, né? Chove Nápoles. E agora uma informação importante, se você está gostando desses vídeos e quer que eles continuem, é muito fácil apoiar o Go Europa a continuar esse trabalho. É só divulgar isso tudo. Divulga para o máximo de pessoas que vocês conhecem e que, assim como nós, são apaixonados por viagem. É só divulgar o goeuropa.com.br, que é o site onde tem todas as informações concentradas. O Instagram, tem o canal do YouTube, onde tem vídeos com a qualidade muito melhor de imagem. Então é só divulgar isso tudo. Entra agora lá no YouTube, inclusive, coloca Go Europa e se inscreve no canal para você saber das novidades. E assim a gente apoia para que esse trabalho continue. Agora vamos lá, que ainda tem muito de Nápoles para a gente ver. É aqui que começa a famosa Spaccanapoli, que é essa via que existe desde a época de Neápolis, a cidade grega, que leva esse nome, Spaccanapoli, que é na verdade um apelido, porque quer dizer que ela divide Nápoles. Então, o que acontece na realidade, oficialmente, é uma rua comprida que vai mudando de nome. Tem uns 5 nomes diferentes até o final. Assim como outras cidades na Europa, Nápoles também passou pela peste. E assim como as outras cidades, o pessoal que sobreviveu, passou por ela e saiu vivo, constrói um monumento ornamentado, agradecendo a Deus por isso. O Corpo do Nilo, também chamado aqui, mais conhecido como Corpo de Nápoles, porque ele representa a abundância de Nápoles. Ele foi colocado aqui nessa região, que antigamente era chamada de bairro egípcio. E ela foi feita lá pelo século II. Tem até uma lenda que diz que quando as mulheres passam perto, escutam um sussurro vindo aí da estátua. Vai saber. E o que para mim é talvez a rua mais interessante aqui desse centro histórico de Nápoles, que é a Via San Gregório Armeno, mais conhecida como Via dei Presepi, ou Via dos Presépios. Então já dá para ter uma ideia, né? E como você já deve estar imaginando, aqui vendem os presépios, só que são presépios bem diferentes, bem típicos, que vale a pena parar para dar uma olhada, mas também tem muitas outras coisas. O que eu acho mais interessante nesses presépios aqui de Nápoles é que eles não são colocados num cenário de Belém em 2000 anos atrás, e sim nas ruas de Nápoles, aqui por volta do século XIX. Agora repara os detalhes. E é nesse cenário que são colocados os personagens principais do nascimento de Jesus, como está nesse exemplo aqui. Diferente, né? E os detalhes impressionam. E não necessariamente só tem aqueles gigantes e super detalhados. E também caros, né? Tem menores também, com preço mais acessível.
mas também interessante. Outra coisa muito vendida aqui é o que a maioria dos brasileiros chama de pimenta, que na verdade não é. Esse é o corno, um chifre, que é relacionado aqui com a abundância, prosperidade e também fertilidade, desde os povos antigos. Outro clássico daqui é o Pulcinella, esse personagem aí de máscara preta, nariz grande, roupa branca, que ressurgiu lá atrás no século XVI com a comédia dell'arte, junto com arlequins e colombinas. Muita gente está me perguntando se Nápoles é uma cidade perigosa, porque tem sempre essa história, né, que Nápoles é uma cidade perigosa, que não tem segurança e tudo mais. E, bom, eu sei que é difícil dizer também ao mesmo tempo, depende da experiência de cada um, mas eu posso falar um pouco da minha experiência. Eu estou aqui há 5 dias, acaba sendo bem mais do que a maioria dos turistas ficam na cidade, e o que eu vi aqui foi zero problema. Para ser sincero, eu não vi Nápoles ser mais perigosa do que nenhuma outra cidade na Europa. Ela, às vezes, passa um pouco da sensação de ser perigosa por conta das vielas, por conta de ser diferente, ser um pouco caótica em relação ao trânsito. Mas eu não me senti inseguro em nenhum momento e nem vi nada acontecer com outras pessoas. Nesses 5 dias de experiência aqui na cidade, o que ficou claro para mim é que o maior perigo que você corre aqui não é de segurança, e sim de ser atropelado. Eu escutei alguém falar por aqui que Nápoles era a Itália super intensificada. E não é que fez bastante sentido para mim? Eu tive outras oportunidades, mas essa foi minha primeira vez em Nápoles e para mim a cidade foi incrível, minha experiência foi ótima. E o que fica a pergunta é, por que eu não fiz isso antes? Não deixa de entrar lá em goeuropa.com.br/Eurotrip e baixar um e-book gratuito para te ajudar a viajar mais e melhor. Te vejo no próximo vídeo, um abraço.